Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Obrigada por quem está aí já na companhia desde madrugada, né? Bem cedinho, já passou pelas outras lives e agora aqui comigo. Então, sejam bem-vindos aqui também. E hoje para a gente falar sobre um tema muito interessante que é mercado financeiro, mercado de capitais, o que está acontecendo nesse momento, né? Quem pegou hoje a capa da Folha de São Paulo, Estadão, já pôde observar aí um fato bem, de certa forma, bastante preocupante aí para o nosso país, quando a gente fala nesse aspecto econômico e essa fuga, né, dos mercados internacionais daqui do Brasil. A gente só fica atrás agora da Índia, é o pior patamar desde 1995. Então, o que está acontecendo com o nosso país quando a gente fala sobre isso? É possível investir? É possível trazer investimentos, né, agora ou não? E como é que fica para os agentes também que estão nesse mercado, que investem aí na B3, na Bolsa de Valores? Então a gente vai entender um pouco sobre todo esse cenário, o ambiente mais econômico, e claro que a gente faz essa relação com o ambiente político, né, porque algo está interligado ao outro, com ele, com o especialista nesse mercado financeiro brasileiro e internacional também, já que ele é membro do Chicago Board of Trade, lá em Chicago, nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui hoje com a gente o Matheus Davi, que inclusive é uma pessoa também bastante viajada, um profissional, já conheceu mais de 17 países, tem 2 livros publicados e eu vou chamá-lo agora. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Francesco, aqui com a gente. Vamos lá, deixa eu adicioná-lo aqui para a gente fazer essa transição. E aí, se vocês tiverem questões, dúvidas, comentários, a gente adora aí a participação de vocês. Oi, Matheus, tudo bem? Bom dia. Fala, Renata, como vai? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo, maravilhoso. Seja bem-vindo, viu? Boa semana aí para você e a gente poder extrapolar um pouco, né, desse tema que muitas vezes acaba até sendo um pouco distante para a realidade de muitas pessoas, mas nada melhor do que um momento como esse, do que uma live para a gente trazer profundidade e enriquecimento, né, sobre esse cenário econômico e político. Bom, primeiramente, Matheus, eu gostaria de saber, a gente teve aí um desdobramento bem diferente, né, desde sexta-feira, com a questão da divulgação da reunião ministerial do fim de abril, e justamente a gente trouxe com isso um novo cenário que já impactou bastante aí no âmbito econômico também, ou seja, a gente está vivenciando uma crise sanitária, uma crise de saúde, uma crise política muito forte aqui no nosso país, e junta-se a isso aí, claro, a questão da crise econômica, como todos os outros países, né? E o que a gente pode dizer do mercado financeiro, como é que ele vem reagindo a tudo isso, em especial o mercado financeiro aqui do Brasil? Quando pensar, até tem que tomar cuidado um pouco quando a gente olha o comportamento da Bolsa de Valores hoje, tá? O que está acontecendo com essa expectativa de queda muito forte nos juros, injeção de liquidez que os governos, não só do Brasil, mas do mundo, estão dando, as pessoas estão vendo, pô, mas a Bolsa não está caindo tanto, ou está até subindo, né? Se você pega, por exemplo, o mercado americano, caiu muito, e depois já recuperou praticamente metade do que perdeu antes da crise do coronavírus. Só que tem que tomar um pouco de cuidado com essa informação, por quê? Esse capital que está hoje no mercado financeiro, que está até inflando um pouco os preços na Bolsa de Valores, é muito porque quando você pega grandes fundos, por exemplo, fundos de previdência, como a Prev, eles não têm opção para investir mais em renda fixa como eles faziam antes. Por quê? Porque os juros estão caindo muito. Estão até falando de juros negativos aí nos Estados Unidos e na Europa. Então eles estão sendo meio que obrigados a ir para a renda variável. E como são valores assim realmente muito vultuosos, você pega um fundo como o Pinco, 3 trilhões de dólares, você pega esses caras indo para o mercado financeiro, indo para a renda variável, acaba forçando um pouco uma alta no mercado financeiro, mas não deve ser visto isso como realmente um sinal de otimismo, não necessariamente. Tá? E Realmente. ainda mais agora, né, que a gente tem assim muitas falas do presidente, principalmente dos Estados Unidos, Donald Trump, que até divulgou, né, que agora fechado então também a entrada aí para os brasileiros, salvo algumas exceções raríssimas, poucas, ou seja,
Para nós aqui do Brasil, o país está vivenciando uma situação bastante delicada, né? Então, e a gente teve hoje também na capa do Estadão, falando aí dessa fuga aí no mercado de capitais, desde 1995, a pior delas, só estamos atrás da Índia. E isso é muito preocupante, Matheus, porque a gente vinha assim, numa onda e numa questão de investimento internacional aqui para o nosso Brasil, muito importante, significativo, né? Eu, em especial, trabalho mais na área de agronegócio e a gente sabe o quanto isso tem sustentado o nosso PIB, a nossa balança comercial, as exportações muito fortes continuam com essa demanda bastante, né, puxada principalmente pelo mercado asiático, a China. Mas agora, né, como é que a gente pode avaliar esse patamar do Brasil? Não tem uma previsão muito boa. Eu converso muito com o pessoal lá da London Business School, lá de Londres, e o pessoal de Chicago, lá, operadores da Bolsa de Chicago, principalmente do Banco Merrill Lynch. Realmente, assim, quando as coisas estão ruins, o investidor é o primeiro a sair. E quando a gente fala do Brasil, mercado emergente, é realmente uma opção, assim, uma segunda opção. Quando eles estão com apetite pelo risco, quando as coisas estão indo bem, aí você vai realmente procurar mercados mais lutuosos, mais musculosos, como a Índia, como a África do Sul e como o Brasil. Porém, quando as coisas começam a ficar instáveis no mundo, realmente todo mundo corre para os Estados Unidos e Europa. Não tem jeito, então vai. Até porque é complicado a situação que a gente está agora, porque, assim, quando você sabe para onde você está, é fácil dizer para onde você quer chegar. Porém, quando você não sabe onde está, né, como você vai, né, fazer uma previsão? Então a gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena. Já tem gente falando que o vírus pode ser mutante, então pode ser que ele volte em outras versões. Então tem gente falando de quarentena intermitente. Então é muito complicado hoje você fazer um investimento num país que tem um risco fiscal um pouco maior, que é o caso do Brasil, né? O Brasil é um Uhum. país que não tem uma capacidade de rolar sua dívida tão grande quanto os Estados Unidos, né? Se o Brasil hoje começar a pedir muito dinheiro no mercado financeiro, realmente ele sente falta. Realmente esse dinheiro não chega no Brasil, então a capacidade do Brasil de refinanciar sua dívida é muito pequena, e isso é um problema se o Brasil começar a ficar sem, né? Exatamente, Matheus. Olha só, tem algumas questões, comentários chegando aqui. A Ângela, eu também me preocupo, pois eu tenho uma aplicação no CDI, falando mais da parte de aplicações, né? É para eu me preocupar? É uma questão aqui. Eu não diria preocupar no sentido de perder dinheiro, tá? Isso aí não, mas realmente não vai ter uma performance tão boa. Se fosse aí dar uma dica aí, porque o pessoal que me pergunta, a gente dá um pouco de consultoria também nessa parte de investimento, se ela tiver um saldo, um valor um pouco mais significativo, eu recomendaria a ela, apesar do valor que está hoje o dólar, para não investir em dólar, mas para investir em renda fixa nos Estados Unidos, tá? Em bonds americanas, que seria como o Tesouro Direto, nosso aqui brasileiro, só que americano, porque aí ainda que você não tenha um rendimento, uma rentabilidade tão alta, você está dolarizado. Uma vez que você está dolarizado, porque qual que é o problema hoje, na verdade, que a gente está vendo no mundo? A expansão monetária. Então o Brasil está imprimindo muita moeda, os Estados Unidos também está imprimindo muita moeda. Só que o Brasil ele tem uma sensibilidade maior a se inflacionar do que os Estados Unidos. Então o Brasil deve pegar mais pesado na expansão monetária do que os Estados Unidos. Então vai ter uma deterioração do real em relação ao dólar. Então o fato de a gente ver o dólar aí galgando aí R$ 6, etc., não quer dizer que ele vai cair, tá? Pelo contrário, com o aumento da expansão monetária brasileira, é muito provável que o dólar continue subindo. Ah, vou investir em dólar? Não. Não, porque é muito volátil também. Então, e uma Uhum. vez que essa fuga de capitais terminar, pode ser que o dólar refrigere um pouco, arrefeça um pouco. Então, o que eu recomendaria, se a pessoa tem um saldo assim relativamente significativo, é ela realmente investir no exterior, em mercados mais seguros. Dá um pouquinho de trabalho operar nos Estados Unidos, não operar de fato, mas mandar o dinheiro para fora do Brasil. Mas é isso que eu recomendaria, embora, né, não seja a melhor notícia para o nosso próprio país, né? Exatamente, e visto tudo isso, né, como o agro vem respondendo, a gente tem aqui 60 aberturas de mercado que foram anunciadas desde janeiro de 2019 até agora, essa expansão do Brasil para os mercados agrícolas, para os produtos agrícolas brasileiros lá fora nunca foi tão expressivo, tão representativo. A gente tem essa pujança, né, importante, mas a gente tem esse cenário
da economia como um todo, ainda muito debilitado, né, numa crise realmente forte aí de saúde financeira. E eu separei aqui, olha, eu tenho uma lista, e Nossa. essa lista é muito interessante, porque assim, eu tentei entender, tentei quebrar a cabeça, e eu queria que você me explicasse mais ou menos, tá? Porque Ajuda. assim, desde março, abril, grandes instituições financeiras, bancos internacionais, Ministério da Economia aqui do Brasil, vem fazendo essa projeção para o PIB brasileiro. E eu queria até saber como que a GR Discovery vem trabalhando com qual PIB, porque aqui a gente tem, por exemplo, estimado no dia 13 de maio pelo Bank of America, aí um cenário dos mais pessimistas, tá? Uma queda de 7,7% no PIB brasileiro. Porém, a gente tem, por exemplo, aqui do Ministério da Economia, divulgado no mesmo dia, a projeção de 4,7%. E aí a gente tem o Goldman Sachs, que é super importante, relevante no cenário internacional. Eles são um pouquinho mais tímidos, com uma queda para o Brasil estimada em 3,4%. E o Crédito Suíça colocou zero, gente. Estabilidade aí, não sai nem da marca. Então eu fiquei assim, uau, essa nossa projeção ela pode sair a gente pode ter uma queda de 7,7 ou até para alguns uma estabilidade. Como é que a gente pode trabalhar dessa maneira? Que vocês estão trabalhando com qual estimativa? A gente está trabalhando na previsão de uma queda de 5%, mas muito embora, mas tem que tomar um pouco de cuidado com essa informação, porque realmente eu gosto muito do Credit Suisse, tá? Eles são muito bons. O Credit Suisse foi um dos primeiros a acertar no alvo o preço que a OGX ia chegar, quando teve aquele desmantelamento das empresas lá do Eike Batista. Então, eles são realmente muito bons. Eu até gostei dessa informação que você passou. Eu vou analisar o relatório que eles mandaram, tá? Geralmente, como Esse que relatório, eu não sei se é o mais recente, mas aqui foi do dia 17 de março, tá? E eles estimam essa estabilidade. Então, já que você está projetando isso com o Credit Suisse, eu achei o máximo. Então, pelo menos, se a gente conseguir ficar equilibrado, né? Não sei, né? A gente está acompanhando aí todos os desdobramentos. Não, realmente realmente é muito bom. Eles conseguem, às vezes, ver que, muito embora possa ter um desinvestimento no Brasil, é que quando a gente fala PIB, a gente está falando da nossa produção. O consumo, por exemplo, a exportação no agronegócio, que é uma área que você é bastante sensível, e a exportação de agronegócio vai diminuir? Provavelmente que não. Então, nas áreas sensíveis do Brasil, principalmente quando a gente fala de exportação, realmente não deve ter uma queda tão grande. O consumo interno do Brasil não deve cair tanto. O pessoal está muito preocupado, às vezes, fala assim, o Brasil tá esfriando. Mais ou menos, porque, na verdade, as pessoas que ficam desempregadas eu até concordo, mas grande parte do brasileiro, ele está mudando os hábitos de consumo. Ela está economizando o dinheiro que ela gastaria jantando fora, etc. E está, sei lá, trocando o computador, trocando a televisão dela. Então, o salário da pessoa, o hábito de gastar, ele não está realmente, em volume, ele não está mudando. O que está mudando é só o item que está deixando de ser um item e passando a ser outro. Então isso acabou, no final das contas, não afetando o PIB. A gente deve sentir o PIB quando o desemprego já está aumentando realmente, deve sentir, mas daí já não vai ser uma coisa tão significativa no curto prazo, né? Uhum. E aí, ó, tem mais questões chegando aqui. Gigi. Olá, Renata e Matheus. Olá, bom dia. Gostaria de tirar uma dúvida. Tenho 70% alocado em fundos de ações, mas com o problema da Covid eu perdi uns 40% até o momento, recuperei 17%. Devo continuar ou sair dos fundos? Na verdade, Pergunta corriqueira, né? essa não tem jeito. Na verdade, o que deveria ser feito é hedge, né? Realmente o brasileiro, ele precisa realmente se aprofundar, sabe? Você quer investir em renda variável, não tem problema nenhum, mas tem que aprender maneiras de fazer hedge, tá? Você pode, no mercado de ações, você pode... Fundos é um pouco mais complicado, infelizmente no Brasil tem pouco acesso a fundos de hedge. Mas quando você faz uma operação de fato na Bolsa de Valores, você pode comprar uma ação da Vale do Rio Doce e comprar uma opção de venda da Vale do Rio Doce. Se cair, você exerce essa opção e garante um preço mínimo, você garante que não vai ter prejuízo. Então, realmente, de hedge era o ideal. Agora, quando a pessoa opera só fundo, quer dizer, provavelmente é uma pessoa que não fica operando todo Eu dia. acho que... Ah, voltou aqui, deu uma paralisada. Peraí, Cortou agora alguma volta coisa que eu novamente que deu uma paralisada da operação. Isso, da operação de hedge. Queria que você falasse novamente. Exato, eu vou dar uma retomada. Então você tem, por exemplo, a pessoa, ela quer operar mercado de ações, ela compra ação da Vale, compra uma opção de venda da Vale, aí se houver uma queda nas ações da Vale, ela não tem perda, é como se fosse você comprar um seguro. No caso da pergunta enviada,
que não deve ser uma pessoa que tem tempo ou condições de ficar operando todo dia, ela pode fazer o quê? Pô, tô querendo operar fundo de ações, não tem problema. E como que você faz hedge num fundo de ação? Você compra um fundo de ação e compra um fundo de dólar. Porque quando o mercado cai, geralmente o dólar sobe. Então, se ele tivesse um balanceamento entre esses fundos que ele tinha, ele não estaria tão sensível agora a essa queda nos fundos de ações que ele tem. Né? Se ele tivesse os Uhum. dois fundos, tanto dólar quanto ações, não tem problema, né? Ele estaria recuperando esse dinheiro com dólar. E aí, na sua avaliação, então, falta um pouquinho mais, digamos assim, de aprofundamento mesmo do brasileiro ter esse tino para investir na bolsa, nas ações, aqui, lá fora também. É, falta, digamos assim, esse aprofundamento peculiar, digamos assim, para conseguir não ser pego de surpresa. Agora não tem como, porque todo mundo acabou sendo, mas assim, tentar fazer essas operações de hedge, por exemplo, você dá uma garantia, né? Você já tem aqueles contratos já estimados, né, nos valores. Exatamente. E assim que as corretoras, na verdade, operam, é assim que as empresas operam, quando as empresas fazem hedge com commodities, e assim e esse nível de profissionalismo, eu acho que o brasileiro deve pensar sempre assim. Pô, eu vou investir, só que eu não estou investindo em CDB, poupança, tesouro direto, então eu vou fazer de uma maneira profissional. A gente não sabe nem se vai chover amanhã, imagina se vai passar um cometa daqui a 20 anos. Então, se você vai fazer uma operação que envolve renda variável, você tem que ter algum tipo de hedge. Ou hedge em dólar, ou hedge direto no mercado através de contratos de opções. Então, realmente é buscar soluções, porque você vai investir no fundo de ações, é uma coisa que vai durar muitos anos. E tudo pode acontecer quando a gente fala num período tão longo, né? Uhum. Olha só, a Leinha Rocha vai ficar salva a live, né? Quero muito assistir na hora do almoço. Que bom, vai ficar salva, sim. Vou colocar aqui no nosso feed, já fica disponível. Agora tem essa possibilidade de não ficar só 24 horas, então daqui a pouco já estará aqui no nosso feed. E aí, justamente falando um pouco sobre essa recuperação mesmo que lenta, né? Vocês estão trabalhando com isso, com essa estimativa para o início de 2021? Como é que vocês estão vendo esse cenário assim desse novo normal, né, que a gente vem chamando? Vai ser novo normal mesmo. Já virou, né? Agora tem gente que eu li ali, estava escrevendo novo anormal numa outra live que eu tava. Falei, aí eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, é o novo anormal, mas vamos falar novo normal. Não, mas é que é só o tempo de acostumar, né? Aí o anormal vira normal também. A gente está acreditando, na verdade, não numa recuperação de fato, tá? Mas numa curva econômica em L, tá? Isso Que falava-se muito em V, né? E agora já não, não vai ser não, assim. não, e ver é muito improvável por um fator até externo. Tá? O que acontece? Isso é uma coisa que o Japão já fez desde os anos 90, Europa, Estados Unidos e o Brasil estão dando sinais que vão fazer também, que é o quê? Injeção de liquidez maciça, expansão monetária muito forte. Isso acaba gerando uma estagnação econômica. Você pega o PIB do Japão desde os anos 90, ele não vem crescendo. E quando tem igual, quando a gente fala dos Estados Unidos, é tudo em trilhão agora, né? Então, esse movimento de injeção de liquidez tão forte, isso gera estagnação econômica porque ele sobrecarrega o mercado de crédito. Então, o crédito que poderia ser feito para o consumo, para pesquisa e desenvolvimento ou para crescimento de fato, ele acaba sendo redirecionado para salvar empresas, para salvar empregos. E isso acaba, no médio e longo prazo, gerando estagnação. Então, o mercado deve ter uma queda, já está tendo, claro, então deve ter uma queda no nosso PIB, etc., e começar a passar a ser esse o novo normal. Pela questão do crédito, tá? Então, o mercado vai estar muito sobrecarregado com crédito para salvar empresas e não para desenvolvimento, e também por uma outra questão interessante, que é os hábitos de consumo. O que acontece? A pessoa que, por exemplo, pegando até o mercado um pouco mais de varejo mesmo, a pessoa que antes gastava, sei lá, R$ 300, R$ 500 no fim de semana, ela hoje está se acostumando a não fazer isso. Eu pego um filme lá no Netflix, eu faço uma outra coisa, eu estou me acostumando com isso. Quando é uma coisa que dura muito tempo, você se acostuma com esse novo. Uhum. E será que quando acabar a quarentena ela vai voltar a ir para balada tanto quanto ela ia? E será que todas as pessoas que iam para balada voltarão aí quando acabar a quarentena? Muitos podem mudar os hábitos. E isso pode ter um fenômeno interessante em relação ao comércio como um todo. Por isso que tem que tomar muito cuidado da pessoa que está na esperança de voltar, porque pode ser que ele volte diferente. As pessoas podem ficar até mais caseiras. Isso aconteceu também, dando esse exemplo do Japão. O Japão a gente sempre fala que é uma pessoa que poupa muito. Mas por Uhum. quê? Por causa o Japão virou um boom econômico, anos 70, 80 foi um boom econômico. Quando vê essa estagnação econômica lá,
as pessoas começaram a ser muito econômicas e isso perdura até hoje. Então, o brasileiro será o mesmo depois da quarentena? Essa é uma pergunta que todo comerciante realmente deveria fazer. E realmente, né, o poder de compra, né, a gente tem essa mudança real do cenário, né? E claro que a gente tem a questão aí de desempregos e tudo mais, e puxado a isso o poder de compra da população brasileira. Então, isso vai mudar, já está mudando esse novo cenário desenhado. Então, é o que você colocou e colocou muito bem, né? Como é que vai ser esse consumo? E lógico que no início também de começar essa reabertura, mesmo que a passos bem mais tímidos, será que as pessoas que iriam sempre a tais lugares, elas vão continuar indo da mesma maneira? Muitas pessoas. Então, hoje mesmo, agora há pouco, eu estava vendo uma matéria e estava ali na frente de um dos pontos turísticos da Itália e justamente mostrando assim que eles contrataram, se eu não me engano, foi 60 mil voluntários para manter o distanciamento entre as pessoas. Então, tem lá o ponto turístico, que eu não vou me lembrar qual que é, mas assim, uma pessoa bem distante da outra, cada uma com a sua máquina, tirando foto, mas aquela aglomeração, aquilo que a gente estava habituado a ver, e lá que começou antes, né, a gente já está vendo de maneira assim bem mais tímida, né? Então, esse poder também das pessoas, todo mundo retomar, cada um tem um estilo, tem um jeito, né? Mas que tudo vai mudar, vai mudar. Não, não, é bem interessante, você até acabou me lembrando uma coisa legal para falar para você. Então você tem um outro fator, que é até o medo, tá? Então assim, mesmo que a quarentena, vamos supor, a quarentena acabe hoje, tá? A pessoa que estava pensando em comprar um imóvel, de trocar de carro, ela vai trocar, esse medo ele acaba ainda durando muito tempo. Isso a gente viu do ponto de vista econômico no pós-guerra, tá? Mesmo no pós-guerra, as pessoas ainda tinham muito medo de que tá tudo bem agora. Então, mesmo com o fim da quarentena, as pessoas vão ter muito medo de gastar. Elas podem até gastar, mas com coisas básicas. Fazer compras mais audazes, mais ousadas, aumentar uma planta, e pensa no industrial, aumentar a planta, puxa, não sei, vamos ver como as coisas vão ficar. Que é até um problema da profecia autorrealizável. O que acontece? Como todo mundo acha que as coisas vão ficar ruins, todo mundo para de investir. E porque todo mundo para de investir, aí as coisas ficam ruins mesmo. E isso, quando a gente fala de uma pandemia, uma coisa muito globalizada e um pensamento muito consensual, isso acaba acontecendo. Mas tem uma tábua de salvação. Para quem quer ser arrojado nessa hora, tem uma chance. Uma frase que a gente usa também no mercado financeiro é assim: numa corrida ao ouro, quem mais ganha dinheiro é quem vende as picaretas. Então, assim, tem muita gente ganhando dinheiro já com a máscara, que seria a picareta do coronavírus, mas até tem pessoas de tecnologia hoje pensando em formas do quê? Da pessoa apertar o botão do elevador sem encostar. Uma coisa à distância, infravermelho, não sei. Então, assim, a pessoa que quer hoje ousar, ela deve olhar assim, esse é o novo mundo e esse medo, essa preocupação com doenças de alta transmissão não vai passar tão cedo. Tanto que no Japão, na China, as pessoas usam máscara há muitos anos, não é de agora. Então, quer dizer, pô, que maneira que você pode vender a picareta da saúde? Ou seja, pensar em maneiras e métodos de ajudar as pessoas, as soluções para essa questão de contágio. Essa aí pode ser o novo Lago Azul aí desse novo mundo. Quer dizer, Matheus, é tentar, e pessoas, eu tenho visto isso, né? Tentar que a gente sempre via, ouvia, escutava, falava, mas a gente não vivenciava tanto, que é a tal da oportunidade na crise, né? Os que se sobressaem e os que vêm tendo assim, e que passaram e, na verdade, até conseguiram se elevar frente à pandemia. Então, é realmente esse ar de encontrar essa oportunidade diante desse grande enfrentamento. Exatamente. É bem legal, acho que assim, acho que tem um mundo de opções. Eu acho que é hora das pessoas não ficar só uma coisa que até o Gustavo Borges falou para mim, eu gosto muito dele. Ele falou assim, pensa nisso como retiro, tá? Então retiro. Então é o momento não de ficar pensando em é o fim do mundo. Não. É o momento de pensar assim, tá, e agora? Vou rever minha vida, vou replanejar. Quem está pensando em investir, pô, no que eu devo investir? As pessoas perguntam muito de imóvel, por exemplo. Eu diria que imóvel pode ser interessante, mas merece cuidado, porque quando você pega a crise financeira de 2008, do subprime, os imóveis, por exemplo, na Espanha caíram 70%. E foi uma crise apenas financeira. A ver com o mercado imobiliário, mas foi americano. Então, qual vai ser o impacto realmente no valor dos imóveis no Brasil? Então, a pessoa pode pensar em comprar imóvel barato? Pode. Mas
pensa muito bem na hora de achar que tá barato, né? Esse achar que tá barato é complicado porque a gente nunca sabe o fundo do poço. Uhum. Não, e você colocou a questão, por exemplo, da guerra, Segunda Guerra Mundial. Você vai na Europa hoje, você vê o jeito de gastar é ainda muito peculiar e tem muita cultura do que eles vivenciaram pós Segunda Guerra Mundial. É bem diferente do que da nossa cultura aqui, até mesmo pela proximidade com os Estados Unidos. Enfim, a gente tem mais essa referência, mas na Europa é completamente diferente, assim, porque jeito de gastar, forma, enfim, é muito bem pensado, né? Tudo muito calculado. E aqui pode ser que a gente tenha também, né, essa readequação. Olha só, vários comentários chegando aqui. O Paulo, acredito que as medidas de prevenção continuam mesmo após a pandemia. O Cid Rocha, eu mesmo deixei de gastar em muitas coisas, estou segurando meu dinheiro para ver como que vai se comportar aí o mercado, é o novo. Então, você tem recebido também muitos retornos quanto a isso, Matheus? As pessoas estão, assim, por enquanto, segurando para entender melhor esse momento, para então ver o que pode fazer, e até é uma orientação de vocês também aí da GR? Assim, com certeza. A orientação que a gente passa para os nossos clientes, para os nossos seguidores, são essas duas. Realmente, não é hora de gastar e não é hora de... Você pode ser audaz, mas assim, tem que conhecer muito bem o que você está fazendo para ser audaz. Porque às vezes a pessoa acha, oportunidade de fazer isso. Não, calma. Né? A não ser que você entenda muito bem desse assunto. Mas em relação a investimento, realmente a nossa recomendação é da pessoa dolarizar o investimento dela, não investir em fundos de ações de dólar. Mas realmente mandar o dinheiro para outro país e deixar ele dolarizado no mercado com uma variação monetária, com um câmbio um pouco mais forte, um pouco mais seguro. E em relação aos gastos pessoais, não. Aí realmente a pessoa deveria segurar um pouquinho agora. Eu acho que, principalmente uma pessoa que é trabalhadora, CLT, realmente acho que é o certo, né? Não dá para recomendar a pessoa torrar dinheiro agora. Não, jamais. Matheus, e falando até um pouquinho do seu lado mais pessoal, né? Você que tem uma história de vida assim bem interessante, né? Bem, digamos assim, de vencedor de luta mesmo. E aí você realmente chegou e teve esse despertar, esse apreço pelo mercado financeiro. Como que aconteceu assim com você, falando um pouquinho mais da sua trajetória? Eu sempre gostei de guardar dinheiro. Isso era uma coisa que. O meu aniversário eu pedia dinheiro para guardar. E perdia tudo para inflação, né? Porque embora eu tenha dito minha idade indiretamente, né? Mas eu sempre gostei muito de guardar dinheiro. É uma coisa que sempre me interessei, talvez porque meu pai é um contador. Eu não sei. Sempre gostei muito de guardar dinheiro. Trabalhei no McDonald's com 16 anos. E juntei R$ 1.000. Na época, R$ 1.000 era um dinheirinho bom. Para quem trabalha no McDonald's era muita grana. Então sempre gostei e as coisas simplesmente foram acontecendo quando na época tinha um pouco acesso ao mercado financeiro de fato, né? A internet não era tão desenvolvida como é hoje, então eu ficava um pouco distante disso. Aí quando foi em 2009 eu comecei a realmente falar, não, eu peguei um determinado capital lá, na época era R$ 5.000, não era tanto, e falei assim, meu, eu posso perder tudo isso aqui, mas eu vou aprender como operar na bolsa. E aí eu fui para cima realmente, fui estudar, fui conhecer pessoas que poderiam me ajudar. O inglês me ajudou muito nisso. Então, a pessoa que gostaria de operar na bolsa, eu já falo agora, aprende inglês, porque ajuda muito. Na hora que seu network aumentar, você poder falar diretamente com bancos estrangeiros, realmente é bem legal e hoje é fácil. Não precisa ter uma ligação telefônica nem nada disso. E essas pessoas se acabam sempre... É engraçado isso, que no caminho você acaba encontrando pessoas que realmente te ajudam e vão te orientando, vão te explicando. E aí, assim, até uma coisa engraçada, muita gente gosta de ganhar dinheiro, não gosta de operar na bolsa. Tá? Então, a pessoa que está pensando em operar na bolsa não pode ser para ganhar dinheiro. Ela pode ser para ganhar dinheiro, mas ela tem que gostar. Porque Uhum. se ela só quer ganhar dinheiro, mas não gosta de operar na bolsa, realmente ela vai ter muita dificuldade, porque exige muito, principalmente uma fortaleza psicológica muito grande. Mas foi assim que eu comecei. Comecei com um pouquinho e as coisas foram acontecendo e foram dando certo. Olha, estão me perguntando aqui, ó, quais os riscos de investir na GR? Tem mais pessoas aqui perguntando. A gente opera na Bolsa de Chicago, na Chicago Board of Trade, em qual a gente é membro, e a gente segue a legislação da SEC, da Stock Exchange Commission. E eles são muito rigorosos. Então, para a pessoa investir com a gente, eu tenho que dar contrapartida. Então, na verdade, é lastreado esse investimento que vem de terceiro. Então, se a pessoa. Então, o risco, na verdade, é meu. É uma absorção de risco essa operação que a gente faz. Porque se eu perder na bolsa, vamos supor, perdi tudo.
eu tenho que pegar meu capital próprio, que está lastreado e não pode ser colocado em renda variável para pagar as pessoas. Então, nesse sentido, até que é bem tranquilo. Só que é Uhum. limitado, né? Então, ele te dá uma segurança, só que é limitado. Então, a pessoa às vezes tem lá 50 milhões, não, ela não pode investir comigo. Comigo é no máximo 1 milhão por CPF. Então, tem uma segurança, mas tem uma limitação. Certo, olha só, sou investidor, aí ele até colocou, excelente pergunta, eu tenho um pouco desse medo, então aqui ele respondeu para vocês, a Ângela novamente, eu acredito que a palavra prudência é que teremos que conviver aí por um bom tempo, o pessoal indicando aqui a GR, enfim, para investimentos, e justamente mostrando todo esse novo cenário, né, que a gente vem comentando, vem falando. Agora também o que a gente tem é muita questão política, né? A política sempre interferiu e, claro, está diretamente ligada à economia, mas agora mais do que nunca, né? E como essa política e essas falas vêm influenciando aí muito o mercado financeiro e até vocês ficam um pouco assim receosos, né? Digamos, de alguns tipos, né, de orientação, indicação. E isso agora mais do que nunca está diretamente ligado, né, Matheus? Tá. Isso até foi até legal você falar isso, que é até uma informação interessante para a pessoa que está querendo entrar no mercado financeiro. Tá? O que os investidores fazem? A gente forma clubes de investidores. E esses clubes de investidores, a gente contrata empresas de consultoria. O que essas empresas de consultoria, na verdade, são? São empresas que têm muito lobby dentro da política, dentro dos setores da economia. Então, quando às vezes as pessoas perguntam, será que a cloroquina, na época vai resolver a questão do coronavírus ou não? A gente já tinha a nossa consultoria, um cara dentro da FDA, né, que é a Federal Drugs America, como é que é? Federal Drugs, esqueci o que é o A, É, mas é a Anvisa americana, né? uhum, sim. E já tinha uma pessoa na FDA falou, não, a cloroquina não é bem assim, não, a gente está vendo direitinho. Então, e isso também vale para a política. Então, na hora que vai ter uma sugestão política, a gente já tem uma boa ideia, uma sondagem de qual a decisão política em cima daquela notícia. Então, você tem uma notícia polêmica, mas o que realmente vai ocorrer, isso aí a gente acaba sabendo antes, e por isso a gente consegue tomar decisões um pouco mais antecipadas. E por isso que muitas vezes a gente vê a notícia, mas o mercado reage de uma maneira diferente, porque a gente sabe de fato o que deve ocorrer. Então a pessoa que quer operar na bolsa, quer investir na bolsa, ela deve realmente procurar esses clubes aí de investidores para não ficar refém da manchete. Exatamente. Ainda bem que vocês têm esses planejamentos, né? E tem essas fontes também que podem passar aí essa orientação de mercado antecipada aí para vocês. E falando também, né, dessa experiência, por exemplo, nos mais de 17 países, o que você observou e o quanto que a gente tem que realmente trabalhar para chegar aí num nível mais elevado, né, dos brasileiros como investidores, como poupadores, enfim, como mais atentos ao mercado financeiro. Em relação às pessoas, a cultura de investimento, eu acho que a gente já melhorou muito. Olha, Renato, eu acho que é uma coisa que é um dia de cada vez, né? Claro, para chegar no nível do americano, 90 milhões de americanos investem na bolsa de valores, realmente a gente está muito distante disso, mas eu acho que a gente já melhorou muito. Quando eu comecei, na verdade eu comecei em 2006, 2007, 2009 eu comecei a me profissionalizar. Era difícil achar algum brasileiro que investisse na bolsa. Eu acho que na época tinha 200 mil investidores brasileiros, então hoje a gente está, se não me engano, com 2 milhões. Então acho que a gente está melhorando muito, com a internet melhorou muito, com os canais do YouTube, com canais como o seu, acho que está ajudando muito. Eu acho que a gente está no caminho certo, que é através do conhecimento mesmo. A nossa cultura de investimento já mudou muito. Quando você Uhum. pega na minha adolescência, é totalmente diferente de hoje. Eu acho que a gente está no rumo certo. Eu acho que é continuar a fazer o que a gente mesmo, pessoas, estão fazendo mesmo. E é levar a comunicação, né? A proximidade, né? Algo que de repente assim, não, mas é tão distante de mim, da minha realidade. As pessoas acham que tem que ter muito, né? Um alto montante aí para investir, e aí você tem essas possibilidades, né? Então é você gerar conhecimento e acesso, né, para todo mundo. E aí, falando também um pouco, Matheus, sobre as suas publicações, você na verdade tem 2 livros, né? Ah, sim, sim. De filosofia, não tem nada a ver, mas. Tudo bem, não tem problema. A gente usa filosofia para tudo. Sim, é verdade. Eu publiquei dois Ah, livros, já faz já uns 3, 4 anos já, era um sonho que eu tinha. Eu aproveitei o momento lá que o mercado estava bem tranquilo, eu estava fazendo uma operação que chama long short, que é uma operação que não exige tanta mecanização operacional.
Então, só para explicar melhor para quem está assistindo, long and short é uma operação que você opera apostando na alta de uma ação e na queda de outra. Por exemplo, você acha que a Vale vai melhor do que a Petrobras. Então você entra comprado na Vale e vendido na Petrobras. Se o mercado cair, a ação que está ruim, no caso da Petrobras, é pior do que a Vale. Então você ganha mais na Petrobras caindo do que perde na Vale. E se o mercado subir, você ganha mais na Vale subindo do que perde na Petrobras. Então é uma operação legal que você fecha as duas pontas. Ok, desculpa. Né? Essa Não, operação aspas. é uma É. operação muito mais de acompanhamento do que de ficar ali no teclado. E eu tinha esse sonho de realmente escrever o livro, cumprir lá o que o Freud recomenda, né? Filho eu já tenho, a árvore eu já acho que eu já plantei, eu acho que na infância eu plantei e faltava um livro. Então eu queria realmente esse sonho de escrever um livro, eu gosto muito de filosofia, estudei filosofia, e aí eu escrevi. Eu sei que o mercado editorial hoje, né, não só no Brasil, mas no mundo, já é bastante claudicante, mas é um sonho que eu tinha e escrevi, achei bem legal. Que legal. Eu sou apaixonada pelo Cortella, vários professores, assim, então também amo aí esses pensamentos e nos fazem, nos transportam, né, para é, várias situações da nossa vida, né? Então é muito interessante. Olha só, estão me perguntando aqui quantos clientes vocês têm em cartela, não sei se você pode falar ou não, enfim, se isso é aberto ao mercado. Tem 7 mil clientes. Hoje a Uau, gente... que bom, hein? É, E olha, então perguntando aqui também, o Adilson, por que o mínimo de aporte é somente R$ 500? É isso? é. Ele está reclamando que o Hum, mínimo é muito baixo ou muito alto. é. Isso que eu não entendi se era baixo ou se é alto, É, enfim. na verdade, É. é o mínimo possível para pagar o custo, né? Então você tem, porque um valor de uma TED, por exemplo, na hora que você vai mandar de um banco para outro, isso aí não importa, o montante vai ser sempre o mesmo valor. Então é o mínimo para pagar o custo. Então menos que R$ 500 acaba a operação dando prejuízo. Então o mínimo é R$ 500 porque dá por causa do custo operacional Olha bancário. só, o Sérgio está aqui, sou cliente da GR há cerca de um ano, rentabilidade excelente. Antes vocês disponibilizavam um dashboard de alocação do capital do GR, mas eu não tenho mais encontrado. Se vocês podem voltar a disponibilizar aí o material. E isso estava dando muito problema. O pessoal estava usando aquele documento, porque aquilo acaba sendo até uma quebra indireta do sigilo bancário, na verdade. Porque aquele capital é o capital de todas as pessoas. E aí eu estou mostrando as operações que eu fiz com o capital dessas pessoas. E isso acaba sendo uma quebra indireta de sigilo bancário. E além disso, acaba também sendo uma exposição estratégica. Muitas pessoas estavam vendo as operações que a gente fazia e imitando elas. Quando isso acontece, acaba gerando uma sobreposição de preço. E essa sobreposição de preço acaba afetando muito a liquidez no mercado e começa a ter dificuldade de fazer aquela operação. É como se eu dissesse assim, ó gente, quando a Petrobras bater R$ 15 eu vou comprar. Como eu estou avisando que eu vou comprar, todo mundo compra antes de mim. Eu acabo não comprando, né? Ou eu Olha, pago mais caro. estão perguntando quando que você vai disseminar um curso, para conhecimento de operações através de cursos assim acessíveis para todos. Você já utiliza, já faz isso, Davi? Eu cheguei a ter, já faz alguns anos, eu tinha um outro canal que era só realmente para ensinar a operar na bolsa. Só que na época, posso até fazer uma segunda tentativa, na época a demanda foi muito baixa. O pessoal realmente parecia que, quando a linguagem é muito técnica, o pessoal fica assim meio assim, então não estava correspondendo assim não tinha um público tão grande, né? Aí no fim das contas eu conheço o pessoal lá da Atom, da Universidade Atom, lá de Sorocaba, o Pfeiffer, o Key Pfeiffer, e o pessoal é muito bom. O pessoal realmente, é a área deles mesmo. Porque uma coisa é operar na bolsa, outra coisa é ser minha área e ensinar a operar na bolsa. E eles são muito bons nisso, a gente até fez uma parceria com eles, conseguindo desconto pro pessoal. Então acho que hoje é o melhor caminho e me usar para tirar as dúvidas caso alguma coisa lá não fique clara. Olha só, então acho que agora você vai ter que entrar aí num curso que o pessoal está fazendo cursos online durante essa pandemia, tem crescido muito, viu? Olha só, a Rosimeire está perguntando aqui por que tem essa rentabilidade tão diferente do mercado de 3% ao mês? É porque a gente é pequeno. Porque quando você pega um banco, você pega, por exemplo, o fundo do Bradesco da Petrobras. É um fundo que, se eu não me engano, tem 2 ou 3 bilhões de reais. A Petrobras movimenta por dia 700, 800 milhões de reais. Como que um fundo desse conseguiria comprar e vender todo dia? É impossível. Então, ao passo que eu, que é um volume financeiro muito menor, consigo em 5, 10 minutos ficar líquido na bolsa, ficar líquido é ficar sem nenhuma posição em aberto na bolsa, você pega um fundo igual um Bradesco, são meses. Tá? Então ele não consegue, então ele gostaria de vender naquele preço, gostaria, mas não consegue. Ele fica meses para vender e meses para entrar.
Então ele tem um problema de liquidez grandíssimo, fortíssimo, tá? É uma linguagem fácil para as pessoas entenderem. Imaginar o seguinte: você ganhou na Mega Sena, 200 milhões, da virada, e você quer investir em carro usado. Tá? Você não acha 200 milhões de carro usado para comprar, ou vai comprar muita coisa ruim no meio do caminho, o que vai gerar operações muito ruins. Então, quando tem muito dinheiro, mas muito mesmo, como os bancos, realmente eles têm problemas de liquidez seríssimos e não conseguem ter uma rentabilidade alta, mesmo que gostaria de fazer isso. Entendi. Olha só, mais dúvidas, William? Eu tenho um imóvel alugado por R$ 1.400, estou pensando em vender porque está desvalorizando já há algum tempo. Onde que eu devo investir? Na GR, por exemplo? É uma orientação aqui que ele está pedindo. Eu acho que ele deveria manter alugado. Acho que ele deveria manter alugado. É um patrimônio bom? Não é um patrimônio bom. Tá rendendo aluguel, ainda bem que ele não perdeu o inquilino, a não ser que o inquilino esteja inadimplente. Sim. Eu acho que ele manteria alugado, e se ele quiser alavancar, ele pode refinanciar esse imóvel sem perder ele. Então eu falo assim, não, meu imóvel vale R$ 500 mil, eu quero alavancar com esse imóvel. É melhor você refinanciar esse imóvel e ganhar no spread de juros, porque os juros de imóvel refinanciado é muito baixo, e ele pode buscar investimentos, não só comigo, mas qualquer tipo de investimento que gera um spread de juros maior. E continuar ainda ganhando com a locação. Então ele ganha na locação, ganha no spread bancário ao mesmo tempo, em vez de simplesmente desfazer o ativo, né? Uhum, Inclusive, excelente. Uhum. inclusive, mais uma dica para quem opera na bolsa, muita gente incrível não sabe disso. Tá? A pessoa que quer operar na bolsa, no Brasil, tá? Falando na realidade do brasileiro, ela tem, vamos supor, 50 mil para investir na bolsa. Ela pega 50 mil e investe diretamente na bolsa. Errado. Ela tem que pegar esses 50 mil, coloca no CDB, não tem problema, pega esse CDB, apresenta em garantia na corretora e ele tem margem operacional para operar esse mesmo dinheiro. Ela ganha com aquele mesmo dinheiro no CDB e na bolsa de valores. É bem legal. Hum. E aí são várias, ampliar essa cartela, diversificar essa cartela que todo mundo fala também, né, Matheus? É sempre bom. O pessoal lá da Suíça, eu sou muito fã dos suíços. Eles não gostam muito dessa tese, né? O pessoal da que É, chama de Zurique, o pessoal que chama de Zurique não gosta muito. Eles falam assim que você não deve colocar um ovo em cada cesta, mas deve colocar na mesma cesta e cuida de uma cesta, porque é mais fácil. Eu entendo o que eles querem dizer com essa filosofia. Por quê? Porque quando você vai diversificar, vamos supor, vou investir em 10 empresas diferentes. É muito difícil eu ser muito bom em 10 empresas diferentes, a não ser que seja exatamente o mesmo setor. uhum, Então, realmente eu entendo essa filosofia de pode diversificar, mas diversificar pouco, porque é muito difícil eu conhecer muito bem a Vale do Doce, conhecer muito bem a Petrobras, e Gerdau e Itaú ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa só, né? Então, diversificar ou conhecer muito bem o que está fazendo sem diversificar muito. Então, a pessoa pode exato. talvez até se setorizar, falar assim, não, eu sou uma pessoa da área financeira, bancário, então eu vou operar bancos. Então pode diversificar, mas entre bancos, não querer entender de todos os negócios que são muito difíceis. É, exatamente. E aí é profundidade, né? E com vocês. Olha só, muita gente dizendo que é cliente, né? Já está há 3 meses, vai colocar o filho, já colocou o sogro, o pessoal elogiando a live. Daqui a pouco vocês podem rever o conteúdo completo. Qual que é o valor? Estão me perguntando aqui também o Bruno, o valor total do capital administrado pela GR hoje. Vocês podem falar? Pode, 140 milhões hoje. 140 milhões hoje de operação. Excelente. E aí, falando, ó, todo mundo, show de bola, sinceridade. É isso, né? Eu acho que quem lida com o mercado financeiro, o mais importante é a transparência, né? E isso vocês também sempre procuraram colocar isso que traz a relevância, né, também no mercado financeiro, de ações e tudo mais, é o quanto você traz e trata de transparência com os clientes, né? É uma coisa que eu gosto muito de falar, Renata, é a prova do tempo. Eu acho que assim, eu posso mostrar contrato, posso mostrar as operações. A gente tem escritório no Brasil, tem escritório em Chicago também. Ah, eu sou membro da Bolsa de Chicago. Ah, eu estudei na London Business School. Eu posso te mostrar tudo isso. Mas realmente o que prova que a gente faz, o que diz que faz, é o tempo. 11 anos já de mercado. Porque quando a gente fala mesmo banco, Banco Santos quebrou, Banco Cruzeiro do Sul quebrou. Banco Lehman Brothers, o maior banco de investimento do mundo, quebrou. Então, realmente, eu acho que você pode mostrar muito papel, mas isso não supera a prova do tempo. E aí, você pode, qualquer pessoa pesquisar na internet, não tem uma reclamação, não tem uma queixa, sabe? Nenhuma vítima, vamos dizer assim, de qualquer coisa, de qualquer atividade que a gente tenha prestado para as pessoas. Isso eu acho que é bem legal, é motivo de bastante orgulho, realmente ajudar as pessoas a traduzir os planos delas em realidade.
E aí essa orientação também, como é que ela está funcionando agora, né, em tempos de pandemia? Porque tem pessoas que realmente gostam de entender, estar mais próximo, fazer esses encontros, digamos, mensais, semanais, enfim, como é que funciona agora essa orientação? Como é que vocês estão lidando com todo esse cenário novo do mercado? Então, antigamente é mais fácil que a gente tinha aqui, a gente chama de GR Experience, que a pessoa podia vir aqui e tinha 2, 3 vezes no mês e era mais fácil realmente essa questão do encontro. Mas a gente está desenvolvendo o nosso próprio canal, o nosso canal acho que é bem legal, é bem voltado ao nosso cliente e a gente faz live, como a gente está fazendo agora, bem legal, inclusive, obrigado pelo convite, viu, Renata? E é uma forma de a gente estar um pouco mais próximo aí do pessoal e responder as perguntas delas. É muito complicado, né? Tá mais difícil do que era antigamente, até para questão de telefonia, né? Então, atendimento não pode o pessoal ficar vindo aqui todo dia, acaba sendo muita gente aglomerada, mas na medida do possível pela internet a gente está usando para estar mais próximo possível das pessoas, né? Excelente. O pessoal comentando aqui, show de bola, sinceridade, uma das melhores lives que já assisti. Obrigada, Bruno. Aqui a gente traz conhecimento e eu gosto de trazer pessoas que têm respaldo, propriedade para falar sobre cada setor. Aqui eu busco ampliar vários setores e aqui tem que ter conhecimento de fato, né? Olha só, o pessoal aqui comentando sobre CPF, acho que depois você pode responder aqui ao Wagner. Tem muita gente aí, cliente já muito antigo, transparência é o que mais vale nessa hora, exatamente. Muito boa live, Renata, alto nível. Seria bom marcar uma outra com o Matheus para falarmos mais de investimentos, pode deixar. E agora, qual que é a orientação? Por exemplo, para quem não está investindo, mas pretende, quer entrar no mercado. Nesse momento, vocês indicam, assim, a pessoa vai começar do zero, ou melhor esperar um pouco, ou não, pode começar a investir dentro de uma projeção de mais certeza, digamos, nas redes, nesses outros mecanismos. Eu acho que, assim, para quem está começando, a operação de hedge é uma coisa fora de debate, tá? Então, ela tem que fazer a operação sempre redeada, sempre blindada, porque dessa maneira não tem susto, tá? Ninguém poderia prever que ia acontecer Brumadinho, por exemplo. A pessoa que estava fazendo hedge na Vale não teve problema, ela segurou aquelas pontas. E para a operação, mesmo que de longo prazo, muitas vezes a pessoa fala assim, não, a minha carteira é de longo prazo. Mesmo a carteira de longo prazo é bom fazer hedge. Quem iria prever o que aconteceu na Uzi Minas? A Uzi Minas ela tá abaixo do preço que ela estava em 2010. Né? Então, acho que fazer hedge é uma coisa que você sempre deve fazer. E para a pessoa que quer ser mais agressiva, mais arrojada, aí realmente é conhecimento. Tá? Aí ela pode me procurar, ela pode ir lá no nosso canal. Eu sempre passo, você pode ver que qualquer pergunta que as pessoas mandam, eu vou respondendo sempre no máximo possível, indico a fazer também o curso lá da Universidade Atom para ela se aprofundar, porque esse é o problema com a pessoa que quer fazer operação mesmo, o trader mesmo. É conhecimento, porque quando às vezes a pessoa não sabe que dá para ganhar na venda, tá? Às vezes, o mercado está caindo, dá para ganhar dinheiro na venda. E se o mercado estiver estável, dá para ganhar com volatilidade. Dá para fazer straddle, a pessoa não sabe o que é straddle. Straddle é uma operação que você faz travado, tanto ganha na alta quanto na queda, dá volatilidade. Não importa se o mercado subiu ou desceu. E dá para você fazer um long straddle, que você ganha na queda da volatilidade. Quer dizer, se o mercado ficar paradinho, é aí que eu ganho dinheiro. Então, é legal. Tem mais ou menos 27 operações diferentes na Bolsa de Valores. É uma questão realmente de conhecimento. Às vezes eu falo, pô, eu paro lá em Chicago e tal. A pessoa já tem medo, pô, sei lá, eu economizei 90% dos meus custos operando em Chicago, sabe? Qualquer pessoa pode operar fora do Brasil, não precisa ser no Brasil. No Brasil é muito limitado. No Brasil você tem liquidez e opções para 1, 2 meses no máximo. Nos Estados Unidos você tem liquidez e opções para 1 ano. Nos Estados Unidos você tem 15 bolsas de valores, sabe? Acho que a primeira coisa para a pessoa que quer investir, quer operar na bolsa, é abrir a mente, tá? Abra a mente antes de abrir a corretora, porque esse é o caminho. Acho que é fantástico, é fascinante, tá? Então aí esse tempão aí, sempre gostei do mercado financeiro, mas acho que é um caminho da independência financeira. Não é fácil, tá? Não é fácil você viver com ganhos e perdas, ninguém ganha sempre, tá? A gente ganha aproximadamente 75% a 80% das operações, ou seja, 1 a cada 4 vezes eu volto para casa chorando, e tudo bem, tá? Faz parte. Eu acho que é isso o grande pré-requisito para a pessoa ir adiante. Conhecimento e fortalecer o psicológico. Exatamente. Olha só, o Genildo, ele está perguntando se precisar do resgate total do valor aplicado, quanto tempo consigo resgatar? É uma dúvida também bem corriqueira, né? Que a gente sempre lida com ela, né?
É 30 dias corridos, tá? 30 dias corridos, é bem tranquilo. E mesmo a pessoa que entrou hoje, ela pode hoje já pedir para daqui a 30 dias o resgate. Não tem uma carência, sabe, de fato. Então, ela avisando 30 Uhum. dias antes, a gente faz o resgate em 30 dias. É na conta dela. Olha, ainda mais dúvidas chegando, que eu acho que o pessoal veio do almoço agora, então vamos tentar adivinhar aqui e atender o máximo que a gente consegue. Podemos continuar investindo com segurança, né? A gente começou falando muito disso, né? Acabei de falar pouco, mas para a gente pontuar, porque de repente ele chegou há pouco, o Ramon, mesmo com a crise da Covid-19, dá para continuar investindo com segurança? Depende do que for, tá? E depende, se ela, por exemplo, for comprar ações da Sabesp, tá tranquilo. Então, essa questão da segurança é o que você vai fazer. Eu acho que tem até o segundo fator. Então, investir em segurança significa o quê? Primeiro, eu sei fazer hedge. Pode até ser um investimento arriscado. Se for com hedge, já não é tão arriscado assim. O hedge pensa como seguro, tá? O segundo fator, eu estou investindo em curtíssimo prazo ou longo prazo. Dá para você investir em segurança no curtíssimo prazo se você tiver conhecimento para operar a volatilidade. Não tem problema. E dá para você operar em longo prazo se você operar ação defensiva. Tá? Você pode operar ações, por exemplo, de laboratórios, tá? De farmacêuticas. Tá tudo muito tranquilo para eles. Para quem está investindo em imóvel, pô, acho que dá para você investir com bastante segurança sim. Então acho que é muito mais uma questão do que você quer investir para fazer de uma forma segura. E com conhecimento você faz sim. Acho que não tem essa Uhum. restrição. E ainda tem muito, assim, porque quem lida com esse mercado financeiro fala muito, né, do perfil mais, digamos, aquele mais tradicional, do meio termo e do agressivo, né? Então, as pessoas agora, pós-pandemia, tendem a voltar. O brasileiro ele já é mais, digamos assim, do perfil mais tradicional, para o médio, a continuar. Ah, acredito que sim. Acredito que sim. Acho que é bem o jeitão das pessoas. Por exemplo, embora o mercado de Osaka, Nikkei, seja um mercado muito desenvolvido, o japonês em geral, ele ainda é muito. Fica na renda fixa, mesmo que pague lá 0,1% ao ano, ele deixa lá, ele é muito tranquilo. Então acho que esse é muito o perfil do brasileiro, algo que eu vejo desde os anos 90, pelo menos, e que nunca realmente mudou. Você tem um aumento no arrojamento, principalmente do mais jovem, mas o perfilzão do brasileiro realmente é bem conservador ainda. E com a queda da Selic, vai ficar um pouco mais chato você ficar realmente nessa questão de só CDB, só tesouro direto. Então acho que as pessoas poderiam buscar investir na bolsa de uma maneira conservadora também. Por exemplo, comprando ação defensiva. Você pega ação, por exemplo, de bancos, geralmente é relativamente tranquilo. De empresas de energia, de empresas de água, é relativamente tranquilo. Então, até de cervejaria, Bev, é relativamente tranquilo. Então, tem maneiras de você ser conservador, mesmo na bolsa de valores. Uhum. E a gente tem, né? Tava vendo uma matéria também, por exemplo, de novo, né? Esse retorno, tava vendo uma onda muito forte da poupança, dos brasileiros saírem mais agora com a pandemia, retomaram novamente, né? Então, com isso, você vê mais uma vez esse perfil ainda mais expressivo agora desse lado conservador do brasileiro, mas dá para ser também, digamos, dentro desse perfil conservador, em aplicações aí do mercado financeiro, ações, bolsa, então dá para a gente fazer esse paralelo, como você colocou aqui, né? Peraí, que eu acho que. Oi, Matheus, voltou. Voltou? Voltou. Não, não, com certeza. Até porque os juros vai cair muito. Tá? Então, assim, imagina você ganhar 3, 4% ao ano numa renda fixa, realmente acho que tem que buscar alguma coisinha um pouquinho melhor aí para poder ter rentabilidade, né? Exatamente. Olha, Matheus, adorei falar um pouquinho mais com você sobre o mercado financeiro, investimento, aplicação, fora do Brasil também. Super relevante você colocar isso, porque a gente tem esse entendimento, né? E muitos brasileiros ainda muito conservadores nesse sentido, e de conseguir entender o mercado, de saber que é possível operar, e claro, sempre tudo dentro de uma transparência e orientação. Eu vejo que é o principal, e a confiança, né, que você deposita realmente com a empresa que você está lidando. Então, muito obrigada, viu, pela live. Muita gente aqui já elogiando, acompanhando. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil e eu queria que você deixasse uma mensagem. Sempre peço para os meus convidados, convidadas, deixarem uma mensagem aí final para quem nos acompanha. Obrigado. Antes de tudo, muito obrigado, Renata. Realmente foi fantástico. Você toca a live sozinha. Você realmente você manda muito bem, assim, deixar a gente bastante confortável. E eu
estou à disposição para sempre que precisar, sempre que quiser, tá? O que eu vou citar uma frase do Roberto Pompeu de Toledo, acho que está bem contextualizado com o que a gente está vivenciando hoje agora, né? Quando a gente se dá conta de que, apesar de tudo, a vida é bela, aí é que ela se torna mais bela ainda, tá? Então acho que esse é o momento de refletir que, pô, apesar de tudo, pô, a vida é bela, a música ainda é bonita, sabe? O sol ainda está nascendo, sabe? A lua ainda está reluzente no céu noturno. Eu acho que a vida é bela. A gente às vezes olha só a parte negativa, só o que está acontecendo hoje e que parece muito ruim, mas pô, a gente vai superar isso daí e vai ficar a lição de tudo isso e a beleza da vida vai continuar também. Com certeza, e dos seres humanos, né? Da gente ainda acreditar no ser humano e aí você estava falando da vida, da música, da arte, me lembrei agora recente, né? E viralizou isso, o vídeo da Andrea Bocelli, lá na Itália, fazendo concerto, fazendo, enfim, toda a expressão ali da sua música sozinho, né? E aquilo ficou tão bonito, tão lindo. Quem tem a oportunidade, pesquisa agora aí no YouTube para vocês verem e não tem como não se emocionar. Então, realmente é o que você colocou. A vida, ela ainda é viva, ainda continua e a gente tem que olhar assim e sempre, né, tentarmos ser otimistas, né? Não dá para, lógico, tapar a realidade que vem acontecendo, é fato, é real. O Brasil, infelizmente, atingiu aí a marca, estamos agora em segundo lugar, apenas atrás dos Estados Unidos, porém, a gente que está aqui, a gente tem o nosso propósito de tentar levar e elevar aí as pessoas também que pode ser feito de diferente, né? Porque a situação, a realidade está aí posta, a gente já vivencia. Mas o que você pode fazer de diferente e levar de bom, de benefício para o próximo, né? Então, eu acho que isso é a mensagem também, é muito válida. Eu que agradeço, muito obrigada. Todo mundo aqui, ó, live top, live boa, salva, faz a segunda. Já estou projetando a segunda porque foi um sucesso realmente aqui de interação, de público. Meu muito obrigada para você e até a nossa próxima oportunidade, viu, Matheus? Até rapidinho, Renata. Já Hum, tá online ainda? Ó, os 5 primeiros que pedirem, eu vou mandar 5 livros que eu escrevi, O Simulacro da Escuridão, autografado, pro endereço da pessoa, de graça aí, pros 5 primeiros que pedirem, tá bom? tá bom, então tá bom, pessoal. Peça aqui que aí a gente vai, todo mundo vai dar. Parabéns, grande abraço. Ah, acabei de entrar, tá acabando a live. Eu vou deixar ela salva aqui, então vai ficar disponível no meu feed. Tem informações super relevantes, um bate-papo mais aprofundado aí sobre o mercado financeiro. Muito obrigada, ó, já tá chegando aqui. Quero livro, quero livro, quero livro. Então vamos contar aqui, ó. O livro começou com o Ramon. Depois o Delatore, vai anotando aí, ó. Ramon, Delatore, o Daniel, Felipe, Luiz e o Josimar Augusto. Então, foram os Ganharam. primeiros aí que mandaram que ganharam o livro. Agora tem um monte. Eu quero. Aí eu também quero, viu? Pode mandar um Não, para mim que eu aceito. não, pra você é certeza. Não, pra você é certeza. Você já estava garantido antes da live. Eu já tô anotando aqui o pessoal, os 5 primeiros, e a gente vai entrar em contato no privado, PM, sei lá como é que o pessoal fala hoje em dia, direct. Eu vou entrar no direct e a gente vai pegar o endereço da pessoa para poder mandar por correio para ela. Correio tá funcionando, né? Acho que sim. Tá funcionando. Então tá bom. Beijão, grande abraço. Obrigado, até Tchau. mais. Até.